É de conhecimento geral que o Egito é um território rico em história, seja por conta das pirâmides, dos antigos faraós ou das múmias. O país e a cultura da civilização antiga que por lá viveu ainda são motivos de muitos estudos e curiosidades. Todos os anos, diversos arqueólogos e cientistas fazem descobertas incríveis sobre o Egito Antigo e hoje falaremos sobre elas. E se prepare, porque alguns desses achados escondem histórias assustadoras. Não acredita? Então fique até o final do vídeo, pois o número 3 vai te assustar de verdade. Número 14. Poço das Mãos Gigantes. As lendas e os mistérios envolvendo o Egito são os mais diversos. É comum nos depararmos com novas escavações e descobertas no território egípcio. Em uma dessas escavações arqueológicas na antiga cidade de Avares, no ano de 2011, foram descobertos 4 poços antigos, próximos a um complexo palaciano que possuíam algumas mãos desmembradas, sem seus corpos originais. Ao todo, os pesquisadores conseguiram completar a escavação de 16 mãos diferentes, todas de um tamanho muito maior do que a média humana. Essas mãos, segundo os estudos, têm cerca de 3.600 anos. Todas são do braço direito e são consideravelmente grandes. Aparentemente, esses membros separados podem ter sido utilizados em algum ritual cerimonialista nesses poços. Elas também podem ser uma evidência de uma prática bem antiga. Alguns soldados e caçadores de recompensas que trabalhavam por ouro teriam o hábito de arrancar a mão direita do inimigo como prova de vitória e também para entregar ao seu rei ou líder em troca de ouro. Após isso, essas mãos eram descartadas em poços construídos excepcionalmente para isso. Bizarro, hein? Número 13. Rolo de papiro. O papiro em questão descreve o sítio arqueológico de Saqqara, que faz parte de uma antiga necrópole da cidade egípcia de Mênfis, no caso, a primeira capital da unificação do Reino do Alto e do Baixo Egito. A cidade floresceu até o início do século 7 depois de Cristo. A área possui diversos túmulos extremamente bem trabalhados e detalhados de faraós da época. O local ainda proporcionou diversos e variados tesouros no decorrer das décadas. Falando sobre tesouros, há alguns anos atrás, arqueólogos que estavam escavando o local encontraram um desses impressionantes depósitos de relíquias antigas, que haviam sido enterradas na areia do deserto por mais de 2.500 anos. Os artefatos incluem diversos animais considerados sagrados que foram sacrificados, 250 sarcófagos de madeira que eram extremamente elaborados e detalhados, além de diversas estátuas. Algo que também foi encontrado ali e que chamou muita atenção foi um misterioso e grande papiro em uma espécie de rolo, estando guardado em um desses sarcófagos. Esse artefato hoje é conhecido como Papiro de Waziri. Ele tem cerca de 15 metros de comprimento e possui diversos hieroglifos. Mas o que eles significam? Bom, basicamente o papiro descreve diversos feitiços e magias envolvendo o livro dos mortos, dando dicas de como os antigos egípcios deveriam agir ao adentrarem o mundo dos mortos. O guia, que supostamente servia de ajuda para as almas de falecidos, tem a sua data de concepção em cerca de 1150 a.C. e pode ter um conhecimento que foi perdido ou pelo menos esquecido ao longo do tempo. Mas e você? O que você pensa sobre esse papiro? No mínimo é algo curioso, né não? Número 12. Gigantesca estátua de Ramsés II. Há alguns anos, um grupo de arqueólogos desenterrou 2 gigantescas estátuas antigas na atual cidade do Cairo. O mais incrível é que essas 2 estruturas estavam enterradas no meio de um bairro bastante movimentado da classe trabalhadora do país. Antigamente, o território era conhecido como Heliópolis, sendo a capital da nação. O local era bastante religioso, sendo dedicado ao culto de Ra, o deus Sol. As misteriosas estátuas eram consideradas poderosas representações de antigos faraós da 19ª dinastia, com cerca de 3.000 anos de idade. As estátuas eram tão grandes que foram necessárias empilhadeiras para que fossem retiradas do local onde estavam enterradas. Uma delas possui uma altura impressionante de 7 metros, sendo feita de uma composição de quartzo, uma pedra considerada bastante dura. Apesar de terem desenterrado diversas peças que compunham a cabeça da estátua, não existiam gravuras que comprovassem ou indicassem que elas representavam. Mas isso não é necessariamente um problema. Como elas foram encontradas próximos ao antigo templo de dedicação ao faraó Ramsés II, também conhecido como Ramsés o Grande,
É muito provável que seja uma representação dele. O rei em questão foi um poderoso faraó egípcio, um dos mais importantes da história do país, tanto em questão de prosperidade econômica quanto militar. O rosto de uma das estátuas encontradas é o seu rosto extremamente simétrico, algo em teoria impossível com a tecnologia primitiva daquela época. Realmente não podemos subestimar a capacidade da civilização composta pelos antigos egípcios. É impressionante. E antes de seguirmos em frente, eu quero ter certeza de que você está conosco até agora. Comente as palavras Múmia do Egito e prove que está até aqui nessa jornada incrível. Número 11. Livro de Linho de Zagreb. O Museu Arqueológico de Zagreb, na Croácia, adquiriu em 1868 o corpo de uma misteriosa mulher do Egito, que não era membro da realeza, mas que estava envolta de várias camadas de linho antigo e também coberto de escrita estrangeira criptografada. Essas tiras de linho que cobriam o corpo da mulher foram removidas por um colecionador, que tomou a decisão de mantê-las como uma espécie de souvenir bastante macabro. Depois de um certo tempo, alguns pesquisadores daquele museu perceberam que as escritas que compunham os linhos não eram de origem egípcia. Na realidade, eles identificaram que aqueles textos peculiares pertenciam a um povo poderoso, enigmático e antigo, localizado na região da Etrúria, na Itália. Pouco sabemos sobre a antiga civilização que ali viveu, já que os exemplares de literatura local, em sua maioria, não resistiu aos dias de hoje. Sabe-se que eles foram responsáveis pela construção de algumas das primeiras cidades da Europa, além de suas conquistas culturais terem preparado o terreno para que o Império Romano tivesse tanto sucesso. Enfim, o artefato conhecido como Livro de Linho de Zagreb, como ficou conhecido após esse episódio, consiste em uma folha de linho com cerca de 3 metros de comprimento, possuindo também 12 colunas de escrita. Obviamente, tudo isso antes de ser destruída para ser utilizada como bandagem no corpo da mulher. Número 10. Primatas preciosos. Os egípcios são reconhecidamente lembrados como um povo que tinha muita adoração e admiração pelos animais, sendo famosos por terem estendido a honra da mumificação a vários tipos de animais com quem compartilhavam seus lares. Ao longo das décadas, diversas múmias de diferentes espécies foram descobertas em locais distintos no Egito. Curiosamente, um dos animais favoritos dos egípcios era o babuíno, mesmo que não fosse natural daquela região. A espécie foi importada de outras nações e era comumente mantida como um animal de estimação ou de algum tipo de serviço. Centenas de restos mumificados dessas criaturas foram encontrados por arqueólogos nas últimas décadas. Isso indica que eles ocupavam lugares relativamente importantes na sociedade egípcia antiga e que viviam em grande proximidade de seus companheiros humanos. Os babuínos costumavam ocupar um lugar de destaque na literatura e na arte do Egito. Estão presentes em diversas pinturas e artefatos, geralmente mostrando eles fazendo atividades reconhecidas como de seres humanos, por exemplo, tocando instrumentos, colhendo frutas, dançando e até ajudando policiais da época na perseguição de criminosos. Achou pouco? Tem mais. Saiba que os babuínos também eram associados a Thoth, conhecido como o deus da sabedoria, geralmente representado com uma cabeça semelhante à do animal em muitas de suas formas. A grande questão é como e por onde essa espécie chegou ao Egito, apesar de não termos uma terra de origem específica identificada. É bem possível que eles tenham sido levados através das diversas embarcações que chegavam ao território egípcio na época. Os arqueólogos esperam descobrir isso nos próximos anos, principalmente com as descobertas dessas múmias. Número 9. A Rainha Esquecida. Um século após a descoberta da tumba intocada do antigo faraó Tutankhamon, arqueólogos que trabalhavam em Saqqara, próximo a Gizé, fizeram uma descoberta incrível. Uma tumba misteriosa que pertencia a uma antiga e pouco conhecida rainha, Neith, sendo associada intimamente com a deusa da guerra antiga. Antes desses achados, a rainha praticamente não havia recebido citações ou menções em registros históricos. Ou seja, basicamente essa descoberta tem potencial para reescrever nossa percepção sobre o que conhecemos do Egito Antigo. Diversas tumbas foram escavadas nesse local nos últimos anos. Acredita-se que muitas delas pertenciam aos generais mais próximos e membros do conselho do rei Tut. Podemos dizer que esses aliados do faraó foram enterrados em caixões muito bem projetados, decorados com rostos únicos e ostentando os nomes daqueles que faleceram, além de retratar de uma forma frequente cenas dos livros dos mortos.
O fato de terem encontrado essa nova estrutura na pirâmide, que antes de tudo isso pode ter pertencido a essa antiga rainha, acaba criando grandes questionamentos. No momento, a única coisa que podemos fazer é aguardar os desdobramentos desses estudos e os vereditos futuros sobre a importância e a influência de Neith no Antigo Egito. Número 8. 1 milhão de múmias. Por mais absurdo que esse número pareça, acredita-se que existem aproximadamente 1 milhão de múmias localizadas a cerca de 100 quilômetros ao sul da cidade do Cairo. Um grupo de arqueólogos está trabalhando em um vasto cemitério que eles acreditam ser o lar de quase 1 milhão de corpos mumificados. Mas qual o motivo especial para essa crença? Bom, nos 30 anos que esse grupo trabalhou em um local comum, eles encontraram cerca de 1.700 múmias diferentes colocadas em grandes túmulos antigos. A suspeita é de que eles foram enterrados ali durante o período em que o Império Romano e Bizantino controlaram o território egípcio, mais especificamente entre o 1º e o 7º século anteriores ao nascimento de Cristo. E mesmo com um número grande de corpos presentes, é muito complicado para os historiadores conseguirem explicar de onde eles possam ter vindo. Afinal, a única aldeia próxima da região era muito pequena para que se justificasse um cemitério tão grande. O mais bizarro de tudo é que as múmias parecem ter sido agrupadas de acordo com as características. Por exemplo, quem era loiro ficava em uma área e quem era ruivo em outra, ao contrário de outras múmias geralmente encontradas. Essas não eram de membros da realeza ou da nobreza. Todos esses foram colocados no solo arenoso, sem bens ou caixões. Esses cadáveres estão ali na região há aproximadamente 1.500 anos. O mais bizarro também é que um desses corpos é de um homem estranhamente alto, ainda mais para aquele período. Ele media mais de 2,20 metros e tinha cabelos bem avermelhados. Agora é aguardar os próximos desdobramentos dessa descoberta. Os pesquisadores esperam que de algum modo isso possa ajudar a compreender como era a vida dessas pessoas comuns durante aquele período da história. Número 7. Estátua de Khafre. A estátua de Khafre ou Khephren atualmente está localizada no Museu do Cairo, juntamente com diversas outras estátuas, em uma exposição bastante incrível. As estruturas presentes nesse museu possuem técnicas de trabalho em pedras, que são extremamente refinadas e detalhadas para terem sido construídas tão antigamente. A que mais chama a atenção é, de fato, a estátua pertencente ao antigo faraó Khafre. Ele reinou durante a 4ª dinastia do Antigo Egito, sendo filho de Khufu, responsável pelo projeto arquitetônico da pirâmide de Gizé. A escultura de Khafre é inteiramente esculpida a partir de uma pedra escura e grão áspero, conhecida como diorita. A construção foi encontrada há aproximadamente 160 anos no fundo de um poço, cheio de detritos próximos do segundo maior túmulo já descoberto em Gizé. O projeto da escultura pode ser considerado ligeiramente maior do que o tamanho real do faraó e possuindo diversos desenhos antigos esculpidos. Falando mais sobre a pedra usada no projeto, é importante saber que não é tão fácil de encontrar não. Afinal, ela existe em áreas bem remotas do Saara, em Núbia, inclusive tendo de percorrer 600 quilômetros pelo rio Nilo para então alcançar as pedreiras reais. Número 6. Pirâmide sem cabeça. Localizada no conhecido complexo de Saqqara, mais especificamente na planície de Gizé, existe uma estrutura bastante estranha e curiosamente chamada de pirâmide sem cabeça. A área foi explorada por mais de 200 anos, mas muitos acreditam que 2/3 dos tesouros subterrâneos ainda estão por lá. Pelo que temos de informação, a pirâmide sem cabeça foi descoberta em 1842 por um arqueólogo alemão, mas como ela é regularmente engolida pelo movimento do deserto, acabou então ficando escondida por outros 160 anos. Felizmente, ela foi redescoberta após esse período. Hoje, só a base do santuário monolítico permanece, já que todo o resto está repleto de destroços de outras estruturas gigantes. Outro aspecto curioso é o piso da estrutura em questão. Ele é feito de um material raro, derivado do calcário conhecido como travertino. É curioso porque esse tipo de calcário só é formado por águas ricas em cálcio. Os arqueólogos encontraram ainda uma caixa bastante misteriosa, feita de pedra cinza escura.
e apresentando um design bastante peculiar, já que a sua tampa de rocha ainda está intacta e se encaixa perfeitamente no topo dessa curiosa caixa. A estrutura ainda possui um furo de perfuração no topo, que ainda não tem nenhuma explicação oficial. Aparentemente, essas estruturas podem ter sido criadas por uma tecnologia lendária e antiga que ainda não conhecemos ou entendemos. E o que nos resta é aguardar mais estudos e explicações sobre o tema. Número 5. Cidade Dourada Perdida. Outra descoberta espetacular envolve uma cidade perdida de 3.000 anos atrás. Ela fica localizada próximo de Luxor, no caso do Vale dos Reis, e caso seja confirmado, será algo monumental. Os estudiosos divergiam bastante sobre a existência ou não desse local, que remonta ao período da Idade do Ouro do Egito. Para efeitos de comparação, essa seria considerada uma descoberta tão importante quanto o achado do túmulo de Tutankhamon. O local ficou enterrado por diversos anos nas dunas do deserto, mas a tendência é que ela fosse muito próspera, especialmente na quarta dinastia do Egito. Segundo os egiptólogos encarregados por estudar o local, é bem provável que a cidade nos conte ainda mais sobre a história de Tutankhamon, mas principalmente do faraó Amenhotep III e de sua esposa, a rainha Tai, já que foram encontrados joias e estatuetas pertencentes a eles em meio a essas ruínas. De fato, essa é mais uma descoberta incrível. Número 4. Pirâmide mais estranha do Egito. Em meio às conhecidas estruturas de Gizé, mais exatamente a cerca de 8 quilômetros ao norte delas, existe a pirâmide de Djedefre. Ele era um dos filhos do antigo faraó Khufu, acreditado por construir a grande pirâmide de Gizé. As ruínas dessa estrutura estão localizadas próximas do topo de uma colina rochosa, conhecida como Abu Hawash. O sítio arqueológico tem sido explorado há bastante tempo, mas é difícil definir o que aconteceu para que o local ficasse tão deserto e aparentemente inacabado. O que está mais preservado são as camadas inferiores, se estendendo por cerca de 10 metros de altura. É dito que o local inacabado ou parcialmente destruído teria o mesmo tamanho da terceira maior pirâmide de Gizé, o que deixa tudo mais curioso. Outra pergunta intrigante envolve a natureza ou a utilização da estrutura. Alguns acreditam que, ao invés de uma pirâmide, ela poderia ser um templo solar ainda desconhecido. A localização também é bem incomum. Afinal, ela está consideravelmente longe das pirâmides de seu pai e dos seus irmãos, algo que não faz muito sentido. E você, o que acha dessa estrutura? Deixe sua opinião nos comentários. Número 3. Múmia de Kesna com a língua de ouro. Essa é surpreendente. Uma missão feita por arqueólogos egípcios encontraram diversas múmias com uma característica bastante peculiar no antigo cemitério de Qina, localizado ao norte de Cairo. Basicamente, os corpos, que por sinal estavam bem mal preservados, possuíam algumas lascas de folhas de ouro em formato de línguas humanas e estavam nas suas bocas, claro. O grupo que fez essa descoberta acabou encontrando 2 belos sarcófagos antigos, um deles intacto, sem ter sido violado pelos conhecidos saqueadores de túmulos. Esse tipo de prática estranha, na verdade, era bem comum na época do Egito Antigo. Os embalsamadores colocavam essas lascas de ouro nas línguas dos falecidos para que eles pudessem entrar em contato com o deus do submundo, o deus Osíris. Número 2. O Homem de Ouro. Falando em ouro, alguns arqueólogos descobriram um sarcófago com restos mumificados repletos de ouro. Foi identificado que aquele corpo estava ali por mais de 4.300 anos, sendo escondido através das areias do deserto. O sarcófago no qual ele estava enterrado era feito de pedra e selado no fundo de um poço com cerca de 10 metros. O caixão estava repleto de joias valiosas e folhas de ouro. É possível afirmar que essa é a múmia completa mais antiga coberta de ouro, e também a pessoa mais antiga mumificada, que não pertencia à realeza egípcia, ainda que não fosse um faraó. O homem possuía uma túnica extremamente elaborada, indicando que ele era membro da nobreza e, provavelmente, alguém de forte influência no período em que viveu. O local escavado ainda reservava diversos artefatos antigos, objetos feitos de cerâmicas e outras ferramentas, além de diversas pinturas murais feitas no ambiente. Número 1. Câmara secreta na Grande Pirâmide. Finalmente chegamos ao último e misterioso item da lista. Foi descoberta por arqueólogos uma câmara secreta dentro da Grande Pirâmide de Gizé. Estamos falando de uma das 7 maravilhas do mundo, uma estrutura gigantesca que, mesmo sendo muito explorada, ainda é muito difícil descobrir tudo o que existe ali dentro.
A grande estrutura de Gizé foi construída utilizando mais de 2 milhões de blocos de granito e calcário. São mais de 130 metros de altura e exatos 230 metros de base. Realmente é algo gigantesco. E por mais complicado que pareça, foi anunciado pelo Conselho Supremo da Antiguidades do Egito que um misterioso corredor está localizado na parte norte da pirâmide, atrás de gigantescas vigas de calcário, e que possivelmente essa seria a entrada original para essa grande pirâmide. Para que descobrissem e confirmassem essa entrada, foi utilizada uma técnica recente baseada na tecnologia de radiografia. Os pesquisadores já admitem que essa pode ser uma das maiores descobertas do nosso século, ainda que boa parte do conteúdo da pirâmide permaneça sendo um grande mistério. Com certeza ainda teremos mais novidades sobre essas e outras estruturas nos próximos anos. Muitos segredos e mistérios envolvendo o Egito ainda seguem sem resposta ou solução aparente. Só nos resta aguardar. E aí, o que você achou dessas descobertas sobre o Egito, hein? Conhecia alguma? Comente. Assim chegamos ao final do vídeo de hoje. Não esqueça de mostrar o seu apoio ao canal, clicando no botão de like e também se inscrevendo logo abaixo, tá? Isso nos ajuda a saber que estamos no caminho certo. Até a próxima! Agora fique com o vídeo que está aparecendo na sua tela de recomendações. Tchau!